Glória a Deus. Saúdo a todos, amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai e das redes sociais, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nesta oportunidade, dia 6 de outubro de 2024, hoje teremos eleições para prefeito e vereadores em todo estado e município brasileiro. Vamos votar com responsabilidade. Não vamos ser negligentes e nem vender o nosso voto. Temos que fazer prevalecer o nosso voto. Não se corrompa, porque se você vender seu voto, você jamais terá nenhuma, digamos, pode reivindicar alguma coisa desde quando alguém comprou o seu voto. Então não venda seu voto e faça a melhor escolha, principalmente os cristãos. Vote de acordo com aquele que vai de acordo com o princípio da palavra de Deus. Amém? Dito isso, vamos ao texto bíblico da mensagem. Hoje se encontra Evangelho que escreveu Lucas, seu capítulo de número 15. O capítulo 15 de Lucas, lá o Senhor Jesus, ele vai contar 3 parábolas de 3. Aleluia! A primeira parábola é das ovelhas perdidas, da ovelha perdida. A segunda, da dracma perdida. E a terceira, do filho pródigo. Amados, nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem de uma forma bem minuciosa, aonde vamos trazer uma exegese deste contexto. Interessante que você vai ouvir a mensagem dando ênfase ao filho pródigo, como poucas pessoas já pregaram, porque na verdade dão ênfase ao filho pródigo, referindo-se ao filho mais novo. Mas vou revelar dentro da mensagem que na verdade são 2 filhos pródigos. Não passe esse vídeo, porque você vai junto conosco, por meio do Espírito Santo, ter a revelação do segundo filho pródigo, aonde se dá ênfase apenas a um. Aleluia! Mas antes, vamos trazer aqui o significado desta palavra pródigo. O que significa biblicamente a palavra pródigo? Significa aquele que esbanja, que gasta tudo que possui, aleluia, ou necessita ser esbanjador, gastador, ou perdulário. Glória a Deus. Então, a palavra pródigo significa isso, aquele que esbanja,
gasta mais do que o possui ou necessita, esbanjador, gastador ou perdulário. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, e a palavra perdulário é um indivíduo também que gasta dinheiro em excesso, esbanjador, e é irresponsável. Dito isso, vamos para o texto de Lucas, seu capítulo de número exatamente 15, verso 1 a seguir. Assim está escrito. E esse livro de Lucas 15 é dito por todos que é exatamente o livro dos perdidos, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, que hoje revelaremos que são 2 filhos pródigos e não apenas um. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então esta é a parábola da ovelha perdida. Traduzindo para o nosso Deus, porque na verdade essas 3 parábolas, ela vai dar ênfase à parábola do filho pródigo, que, como eu disse, ela são 2 filhos pródigos. Mas vamos revelar por último. Então, para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Salmo 49, verso 7 e 8 diz que nenhuma alma, nenhum ser humano pode comprar para Deus uma alma. Não tem preço, por muito dinheiro que ele seja, aliás, que ele possua. Por exemplo, imaginemos, hoje se fala muito em Elon Musk, que já foi o bilionário número 1 e hoje, segundo pesquisa, caiu para o 2º lugar. Mas mesmo com todo o dinheiro que ele possui, não pode comprar uma alma. Mas o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele comprou povos, tribo, língua e nações. E para Deus Pai, fez reino e sacerdote. Amém? Porque há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Cristo é mais precioso do que prata, ouro. Porque essas coisas para Deus não tem valor algum. Até porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia! Assim está registrado em Ageu, capítulo 2, versos 7 e 8. Aleluia! Glória a Deus! Então,
quando Jesus conta essa parábola, é porque os fariseus criticaram, porque ele estava comendo com os pecadores, como diz Lucas, capítulo de número 15, verso 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Mediante essa acusação, Jesus fala de uma ovelha perdida, que para Deus vale mais que o mundo inteiro. No capítulo de Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram, todos sem exceção. Então, logo, por meio de Cristo, fomos resgatados por meio da tua morte na cruz do Calvário. E com teu sangue, ele nos purifica de todo pecado. Porque aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Amém? Ele morreu por todos, e todos que o aceita, melhor dizendo, que o confessa, porque é ele que nos aceita. Amém? Então, logo Jesus conta essas três parábolas. A primeira é da ovelha perdida, e ele vai dizer: então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Logo em seguida, Jesus conta a segunda parábola da dracma. Verso 7 diz: e eu digo que, na mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justo que não precisa arrepender-se. Então, essa é a conclusão da ovelha perdida. Porque aquela ovelha, ela estava dispersa, podia ser tragada pelos inimigos, os animais ferozes, os lobos. Aleluia! Glória a Deus! E a segunda parábola da moeda, que é a dracma, na verdade é uma moeda. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne seus amigos, vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Digo que, da mesma forma, haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Logo, tanto a ovelha quanto a moeda refere-se ao ser humano, ao pecador que está perdido, porque o homem, o ser humano, quando não tem Deus, quando não aceita o seu plano salvífico e que só existe um caminho, uma única opção: Jesus, mais do que suficiente. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? João 14, 6.
Então, a primeira parábola, quanto à segunda, resume-se em um pecador que está afastado da presença de Deus. Mas quando ele se arrepende, ele confessa e abandona a sua prática de pecado e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, haverá festa no céu. Os anjos se alegram, festeja quando uma alma ela se rende aos pés de Jesus. Amém? Vamos agora entrar na mensagem do filho pródigo. Na verdade, a mensagem dessa NVI fala do filho perdido. Glória a Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha herança. Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, ou seja, entre os 2 filhos. Vale a pena ressaltar que não se pode repartir herança enquanto o pai está vivo, porque herança é quando o pai morre. E a palavra, inclusive, fala sobre isso. Quando se faz um atestado, enquanto o testador está vivo, ela não tem valor algum. Mas quando ele morre, aí sim. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, fala assim: glória a Deus. Escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 16 e 17. E no 16 vai testar enquanto aquele que fez o seu inventário, digamos assim, aquele documento chamado testamento, esse testamento só tem valor quando alguém morre. No caso de um testamento, Hebreus 9,16, é necessário que o comprovante, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Aleluia! Por isso, a primeira aliança foi sancionada. Por isso a primeira aliança foi sancionada. Glória a Deus. Por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quanto mais quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei e o povo todo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramo de isopo, e espargiu o próprio livro, e todo o povo dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Aleluia! Então, Jesus, ele é a eterna e a nova e eterna aliança. E para também essa nova eterna aliança, ela precisou do sangue do Cordeiro Imaculado Santo, que tira todo o pecado do mundo. Amém? João Evangelho, capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira
todo o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, na verdade, aquele filho, ele não podia pedir herança já que o pai estava vivo. E o pai não esboça nenhuma dificuldade em repartir a herança. Interessante que o filho mais velho, ele fica calado. Não tem no texto aonde ele, por exemplo, aconselhou o irmão que não fizesse isso ou coisa parecida. Então o texto vai dizer que o filho mais novo, ele chega para o pai e pede ao pai a sua herança. Como já lemos no capítulo 9 do escritor aos Hebreus, verso 16 e 17, não se pode pedir herança enquanto os pais estão vivos. Mas o texto vai dizer que o pai não esboçou nenhuma dificuldade. Apenas ele vai e reparte a herança entre eles dois, o mais novo e o velho. É o que diz o texto. Vamos de novo à mensagem. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Aleluia! E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, numa vida dissoluta, bebendo, se prostituindo, se drogando. E quando tinha muito dinheiro, tinha, entre aspas, muitos amigos. Em Provérbio, seu capítulo 18, 24, diz: aquele que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado do que o irmão. Pense nisso. Então esse, aleluia, jovem, aonde o texto diz que era o filho pródigo, mas a Bíblia chama também do filho perdido, aleluia, versão NVI. Enquanto ele tinha dinheiro para bancar os amigos, ele estava rodeado de pessoas, não era amigo. Até porque o texto vai dizer o seguinte: glória a Deus. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Cadê os amigos? Porque quando ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Mas quando acabou o dinheiro, acabou-se os amigos. E não é diferente no nosso meio. Quando temos algo para oferecer, temos amigos. Quando estamos em dificuldade, cadê os amigos? Pense nisso. Mas Jesus é aquele amigo que nunca nos abandona, desde que você e eu seja fiel a Ele, seja fiel à sua palavra. Aí sim, Ele jamais vai nos abandonar. Ainda que por fraqueza pisemos na bola, mas se nós nos arrependermos com sinceridade, porque Ele vê a intenção do coração e a mente, Ele está pronto a perdoar.
Glória a Deus. Então, quando aquele jovem gastou tudo irresponsavelmente, faltou amigos, sumiram. Porém, o que ocorre é que em seguida, aquela cidade houve também uma grande fome. Ou seja, por isso, ele passou necessidade porque não tinha amigos e, além do mais, tinha escassez naquela cidade. E o verso 14 de Lucas 15 diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Amados, para o povo judeu, até nos dias de hoje, não tem nada mais humilhante de que lidar com porcos. Porcos, para o judeu, é na verdade impuro, é algo repugnante, porque no tempo da lei, o porco até Deus proibia de ser alimento para o povo dele, o povo de Israel. Porque na verdade lá em Levítico vai dizer que todos animais que tinham casco fendido e ruminava, de um lado para outro, como é o caso do boi, como é o caso da vaca, como é o caso, por exemplo, do coelho. Porém, coelho não tem casco fendido. Porco tem casco fendido, mas não rumina. Aleluia. O camelo rumina, mas não tem casco fendido. Então, para Deus, naquela época era impuro. Tinha que ter o casco fendido e que ruminasse, levasse muito tempo para engolir. Então, para Deus, naquela época era impuro. Mas nos dias de hoje, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é perfeito. Porque através da palavra e da oração, tudo é santificado. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, o que sobrou para o filho pródigo ou perdido foi exatamente cuidar dos porcos. E o texto vai dizer que ele tomou uma atitude. É isso que nós, cristãos, precisamos de atitude. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somente Jesus, Ele é a solução dos nossos problemas. Aleluia. Ele que nos ama, morreu e padeceu por todos nós. Glória a Deus. Então diz assim o texto: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quanto empregado de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai.
E lhe direi, pai, pequei contra ti os céus. Aleluia. Pequei contra ti os céus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele toma aquela atitude, sabendo que somente retornando para seu pai, para sua casa, ele poderia ter uma segunda chance, oportunidade. Porque se ele ficasse naquela cidade distante, com aquela necessidade, desejando comer as comidas dos porcos, logo ele ia, quem sabe, ter uma depressão, quem sabe, a ponto de tirar sua própria vida, porque o inimigo oprime a ponto daquele que não tem, digamos, força para se reerguer, se levantar. Só Jesus pode, porque ele, diz o texto, olhando para o céu, e ele disse: vou ter com meu pai, e direi: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Glória a Deus. Então diz o seguinte, verso 20: a seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Provavelmente, esse filho estava fedendo, porque ele estava cuidando de porcos. Se alguém, por exemplo, já teve, porque aqui na zona rural é chamado de chiqueiro, onde os porcos fazem aquele lamaçal, suas fezes, a urina, e se lameia ali, porque porco é porco, nasceu porco e vai morrer porco. Aleluia. Mas o texto diz que o pai, vendo de longe, teve grande compaixão. Aleluia. E correndo para seu filho, interessante que ele não ficou de braço cruzado, esperando o filho falar algo ou lançar em rosto, dizendo: já lhe dei a sua herança, você agora não faz mais parte de nossas vidas, por exemplo. Quantos pais não fazem isso? Mas aquele pai não. Aquele pai, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Significa que ele aprendeu a lição, perdeu a soberba, a altivez, porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga o melhor, a melhor roupa, e vista nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegre-nos. Aleluia. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia. Glória a Deus.
Meus amados, você que está ausente da presença do Senhor, você que, na verdade, por qualquer fraqueza, você não olhou para Jesus, olhou para a direita ou para a esquerda, mas hoje Ele te chama, Ele terá compaixão, Ele não vai rejeitar. Quando um arrependido de coração e com sinceridade pede a Ele perdão e humildemente se humilha, porque pedir perdão é a forma de humilhação, e principalmente achando ele que o Pai realmente ia lançá-lo fora, ou rejeitá-lo, ou ainda lançar em rosto, mas o Pai, ele teve algo realmente surpreendente. O amor incondicional. E esse amor incondicional, glória a Deus, é chamado altruísmo. Isso mesmo. Altruísmo é um nobre sentimento. Uma pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivo ou recompensa, e não se queixa do serviço prestado. Aleluia! Altruísmo é isso, uma pessoa que se doa. Foi esse grande amor de Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Romanos capítulo 5, verso 8. Porque Deus provou o teu amor para conosco, sendo nós miseráveis pecadores, deu teu Filho para morrer em nosso favor. Deus seja louvado. Amado, este é um amor aonde não se pede nada em troca, aonde não se lança em rosto. É um amor incondicional. Pense nisso. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Naquele grande dia, Ele não terá o inocente pelo culpado. Aliás, não terá ninguém por inocente. Porque este evangelho é pregoado em toda a parte do mundo. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:14, e quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Para que ninguém chegue diante do Deus Altíssimo com desculpa de que não conhecia, não sabia. Nós sabemos que hoje pregamos as boas novas de Cristo, de salvação, mas as pessoas escarnecem, faz pouco caso. Porém, se não se arrepender e descer à sepultura, não tem mais jeito. A Bíblia diz, no capítulo 9, escritor aos Hebreus, verso de número 27, que é o ser humano está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não adianta alguém dizer, fulano morreu, está no céu brilhando. Naquele grande dia,
veremos a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Como disse Malaquias 3:18, hoje todos servem a Deus. Porém, naquele grande dia vamos ver a diferença. Quem serve ou quem não serve. Aleluia. Glória a Deus. Então este pai do filho pródigo, que na verdade são dois. Vamos entrar agora o segundo. Provando biblicamente que esse outro filho também estava perdido. Aleluia. Mas este pai, ele aqui representa o Deus Altíssimo, o Pai do nosso único eterno Salvador. Então, provando que realmente não são um, são dois. E o texto vai nos revelar agora. Lucas, seu capítulo 15, verso de número 25. Aqui vamos para o segundo filho pródigo, o perdido. A diferença que um pegou tudo que tinha, foi para a terra distante, gastou tudo irresponsavelmente, viveu a vida dissoluta e quando estava no fundo do poço, ele só tinha uma alternativa, que é dobrar o seu joelho e olhar para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. Amém? Glória a Deus. E assim ele o fez. E Lucas 15:25 vai contar o segundo filho pródigo, o segundo filho perdido, que era o mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Olha a reação de alguém perdido dentro de casa. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis mais entrar. Observe que aquele filho mais velho, ele estava com seu pai, mas o seu coração era um coração duro, um coração de inveja. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Então, quando o filho mais velho ouviu do seu empregado dizendo que o irmão dele tinha voltado são e salvo, o pai, obviamente, se alegrou e com isso deu uma festa. Aí o filho vai dizer o seguinte, verso 8. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Observe que o pai também usou de benevolência com o filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele não chamou de irmão, ele não teve prazer na volta do seu irmão, pelo contrário. E aqui deixa eu te dizer
É o que ocorre nos dias de hoje nas igrejas, quando algum irmão ou irmã, por fraqueza, cai. E aí, quando retorna para a igreja, todos olham com olhar de acusação, não usa de misericórdia. E a Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos, capítulo 12, verso 15. Então este irmão estava dentro de casa, como muitos estão na igreja, mas estão perdidos, porque estão com o coração obstinado, com inveja. Às vezes, tem inveja do irmão que Deus usa para falar da sua palavra, ou do irmão ou da irmã que louva bem. E o inimigo bota inveja, inveja é coisa maligna, não vem de Deus. A ira também não vem de Deus. Tiago 1, verso 20. Porque a ira do homem não prevalece a justiça de Deus. E este filho de dentro de casa, o perdido de dentro, ele se irou. E diz assim o texto: mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Logo, o que nós vemos nas igrejas é exatamente quando alguém retorna, em vez de nos alegrarmos, fazemos como esse irmão mais velho, se enche de ira, de inveja. Ele tinha tudo, estava dentro da casa, mas perdido. Se Jesus voltar hoje, muitos estão na igreja achando que estão salvos, mas estão perdidos, porque vive numa vida dissoluta, nas paixões, enganando e sendo enganado, porque muitas pregações hoje, coach, pregações que não, aleluia, confrontam o pecado, que não prega santificação, que não prega amor. Eles estão enganados, porque está na casa, mas está perdido. Está congregando, mas não tem responsabilidade. Porque a Bíblia é enfática, é direta, categórica. Aquele que não der frutos é lançado fora. Aleluia. João 15, verso 2. Mas aquele que dá fruto, a Bíblia diz que poda-se, aduba para dar mais fruto. Aleluia. Então, meus amados, cuidado. O fato de você estar congregando não te garante salvação. O que te garante salvação a você e a mim é você e eu estar de acordo com a palavra. Jesus disse, aleluia, todo aquele que o Pai me der, vem a mim, e de maneira alguma lançarei fora. Foi o caso do filho mais novo, o perdido, que foi para o mundo curtir, viver numa vida dissoluta, mas se arrependeu.
teve atitude e veio ter com o pai, e chegando, o pai usou de compaixão e disse ao pai: Pai, não sou digno. Observe o que ocorre. Enquanto o filho se humilha, o outro fica soberbo. O que tinha gastado tudo, reconhece que errou, que não era mais digno de ser chamado filho, mas que o pai, pelo menos, tratasse ele ou recebesse ele como empregado. E o pai o abraçou, o beijou, troca as suas vestes, aleluia, coloca o anel no dedo, que significa honra, dá a ele melhor sapato e dá uma festa, se alegra. E a Bíblia diz, aí está as duas primeiras parábolas da ovelha perdida e da dracma, que é a moeda. Quando é achada, então a festa no céu, os anjos festejam quando alguém é achado, porque estava perdido neste mundo que jaz no maligno. E o que estava dentro de casa, perdido, porque na verdade, na sua primeira oportunidade de provar amor, misericórdia pelo seu irmão mais novo, até porque ele é mais velho, tinha mais experiência, e ali ele tem inveja e nem quer entrar na casa para não ver o irmão, quando deveria se alegrar, abraçar o irmão, festejar, juntamente com o seu pai e os seus empregados. Mas ele teve uma atitude contrária, ficou irado, com sentimento de inveja. E muitos estão assim na igreja. Quantas vezes pessoas não querem mais retornar à congregação porque são feridas? As pessoas fazem acepção de pessoa. Tiago 2,9, Tiago 2,8, melhor dizendo, que a acepção de pessoa é pecado. Porém, Romanos capítulo 6, 23, o salário, a recompensa do pecado é a morte. E a segunda, aleluia, pense nisso. O fato de estar congregando não garante salvação para ninguém, mas é o procedimento, é um coração contrito. De Deus ninguém engana. Pense nisso. E vamos ver o que diz a Bíblia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, no capítulo de número Romanos 5:8, a Bíblia diz que Deus provou seu amor para com todos nós, ser humano, sendo nós miseráveis pecadores, Ele deu teu Filho unigênito, único, para morrer por todos nós. Ninguém tem mais amor do que esse, disse-lhe Jesus. João 15, verso 13. De dar sua vida pelos seus amigos. E olha, que amigos éramos nós. Porque foi as nossas transgressões, os nossos pecados, que na verdade crucificou ao Senhor. Porque a Bíblia é clara, é direta. Em Isaías, no seu capítulo de número
53, verso 4 e 5 vai dizer assim: glória a Deus. Profeta messiânico Isaías, o profeta que mais profetizou de Jesus. E no versículo 4 e 5 do capítulo 53, assim está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aleluia. E pelas tuas feridas fomos curados. Mas no verso de número 10 diz assim: glória a Deus. Contudo, foi da vontade do Pai, do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, que é nossa, pela nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O verso 11 ainda diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade dele. Meus amados, não importa o seu pecado, não importa as suas transgressões, o que importa é o arrependimento genuíno. A Bíblia é enfática: aquele que confessa seu pecado, aleluia, e abandona, acha em conta de Deus misericórdia. Em Provérbios 28, verso 13 diz assim: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e abandona, achará de Deus misericórdia. Verso 14: mas aquele que endurece o seu coração cairá em muita desgraça. Pense nisso. Aleluia. Em João Evangelho, capítulo de número 8, verso 11, Jesus falou para a mulher adúltera: vá e abandone a sua prática de pecado. Amados, diante de nosso Deus, ninguém pode se gloriar. Ninguém. Ainda que você e eu tenha razão. Mas se você olhar para a cruz, a sua razão e a minha cai por terra. Porque Jesus, sendo ele Deus, ele se fez carne. E ele, como homem, padeceu, sofreu por mim e por você. O texto bíblico diz, no capítulo 2 de Filipenses, do verso 5 ao 11 está escrito: de modo que seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma humana, e como homem, humilhou-se até morte e morte de cruz. Pois Deus, o que é que Deus fez depois dessa humilhação? O exaltou soberanamente, dando a Jesus um nome
que é sobre todos os nomes, do passado, do presente e do futuro por vir, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que muitos hoje escarneçam de Jesus, muitos hoje diz que não precisa de Jesus, muitos hoje diz que o seu dinheiro é o seu Deus, mas naquele grande dia, no dia do juízo final, toda a humanidade que não se dobrou o joelho para ele aqui, que não confessou como seu único e eterno suficiente Salvador, ou ainda que brincou de ser crente, que viveu na vida dissoluta, como o filho pródigo 2, o mais velho, na igreja, mas com atitude de ímpio, porque ele tinha um coração invejoso, porque eu, por exemplo, tenho um irmão de carne e sangue, que esse irmão, já mais de 30 e poucos anos, não sei se está no nosso meio, mas se ele estivesse vivo ou estiver vivo, e o Deus do Altíssimo nos der a oportunidade de estar com ele, obviamente que vou me alegrar. E muito. Enquanto esse tinha que ter esta atitude de abraçar o seu irmão, festejar com o pai, com os seus amigos, mas ele nem quis entrar na casa. E a atitude de muitos que estão na igreja estão perdidos dentro de casa. O filho perdido 2, o filho pródigo 2, aleluia. Quantos não estão assim, vivendo na igreja e no mundo, crente Raimundo? Por exemplo, hoje, dia 6, ontem foi o dia, digamos, do último comício dos candidatos. Eu tenho certeza absoluta, muitos crentes, junto, misturado, idolatrando homens políticos. Não é errado exercer o voto de cidadão. O errado é estar junto e misturado. Encerrando esta mensagem, o salmista Davi, no Salmo 1, verso de número 1 e o verso de número 2 diz: bem-aventurado ou bem feliz o homem, ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, meus amados, a Bíblia diz que erramos por não examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testifica de Jesus. E encerrando esta mensagem, lembre-se disso, no dia do juízo final, todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Os que tiver com seu nome escrito no livro da vida receberão galardão. E os que não tiver o seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo, aonde vai ser a segunda morte, aonde a verme não morre, aonde, aleluia, o fogo não se apaga, não se consome, é ranger de dente, sofrimento eterno. E lá também estará Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos que viveram na vida dissoluta, que rejeitaram a mensagem
ou que brincaram de ser crente. Pense nisso. Jesus, ele vem. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Meus amados, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue bradando no seu e no meu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é bigúmia, serve para todos que pregam e para todos que ouvem. Lembre-se que primeiro, tudo que eu preguei aqui, serve primeiro para mim e depois para todos que vão ouvir. E assim é para todos que pregam a mensagem de Cristo. Pense nisso. Então, encerrando Hebreus 4, e o verso de número 12 diz assim: Aleluia! Glória a Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada de que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. E o verso 13: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele que havemos de prestar conta. Não vamos prestar conta a padre, a bispo, a papa, pastores, apóstolo ou qualquer outra categoria ou qualquer outro cargo, mas é o sumo pastor, Jesus, aquele que vai julgar com justiça, com braço de ferro. Lembre-se disso. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue bradando, falando em cada coração. Amados, vamos ser cristão e não crente Raimundo. Vamos ser crente, não crente Tomé. Vê para crer. Porque, aleluia, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não por vista. Romanos capítulo 1, verso 17. E do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. Não é o ímpio, é o justo. Amém? Grande abraço. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.